Então, essa aula está sendo gravada aqui. Sejam todos bem-vindos. Tem gente aqui sendo incorporada à aula. Estou colocando aqui. Deixa eu ver. Hoje, né, o professor Tiago aqui com vocês, nesse belo dia ensolarado aqui, desde a minha janela, para falar de uma coisa importantíssima para o Enem, que é a concepção aristotélica. Então, duas coisas, gente, é certo na vida, viu? É até uma brincadeira que eu faço aqui. Se tem duas certezas na vida, são essas: é que todos nós um dia vamos morrer, e a outra é que vai cair Aristóteles no Enem, tá? Porque é um dos mais colocados aqui nas provas de vestibulares. E vocês, primeiro ano, top aí, obviamente, né, não podem perder esse conteúdo. Então, todo mundo no livro, a partir da página 62, tá? Para a gente conversar sobre alguns pontos que envolvem aí basicamente a política, a ética aristotélica, tá certo? Tem mais gente aqui sendo incorporada na aula. Bem, gente, ó. Bom Então, dia. É filosofia ou sociologia? isso, filosofia, tá certo? Já pega o Certo. livro aí, Qual a página? página 62. Acabei de Certo, falar. obrigado. Por nada, rapaz. Então, ó, vamos lá. Na página 62, a gente vai falar, tem um ponto aqui que vai discutir muito sobre a vida, a obra. Então, esse aqui é interessante, né? Principalmente para quem quer saber um pouco da biografia, tá? Deixa eu ter mais gente entrando na aula aqui. Então, quem quer saber mais da biografia, que ele representou, enfim. Basicamente, resumidamente, eu posso já adiantar algumas coisas aqui para vocês, mas a gente não vai focar muito nisso, a gente vai focar mais na discussão da ética do Aristóteles, né, na discussão da política, certo? Então, assim, ele foi muito importante assim, desses filósofos antigos, né? Ele é um dos mais, digamos assim, importantes, até porque nesse período a filosofia já tinha mecanismo de estudá-los, né? Já tinha desenvolvimento da obra enquanto escritos, então ele já era mais divulgado, certo? A gente sabe, por exemplo, que o Aristóteles ele foi discípulo do Platão e o Platão discípulo do Sócrates, né? Só que a diferença aqui é que ele vai estudar na escola do Platão, certo? E lá ele se envolve sobre as teorias que o Platão discutia, né? A teoria das ideias. E nessa perspectiva, ele, claro, concorda com muitas questões, mas principalmente ele vai discordar muito do seu mentor, certo? Do Platão. E aí, olha só o que acontece. Ele tem toda a sua vida acadêmica lá na escola platônica, tá certo? E a vida dele se divide em algumas fases, como vocês podem acompanhar aqui, tá? Então, a primeira fase é esse estudo onde ele se aproxima lá de Atenas, da escola do Platão. A segunda fase, com a morte do seu mestre, né, do Platão, ele se retira da academia de Platão, né, da escola platônica, certo? E ele vai conhecer aí outros pensadores e vai discutir outros fenômenos, principalmente os fenômenos naturais, tá certo? E ele é convidado lá pelo rei da Macedônia, tá? Para ser responsável pela educação do seu filho, que era o Alexandre. Depois foi considerado um grande imperador, se tornou um grande imperador, na verdade, e foi conhecido como o Alexandre o Grande, tá certo? Então, ele foi basicamente professor desse importante imperador. E a terceira fase é quando o filósofo retorna lá para Atenas para fundar a sua escola, que chamava de Liceu, né? Ele chamou Liceu a sua escola, sustentado, assim como fez também o seu antigo mentor, né? O Platão.
enquanto principais obras, né, vocês podem visualizar aí, ele tem algumas obras importantes, tá? Vai discutir obras de psicologia, obras voltadas aí à metafísica e, sobretudo, o ponto que eu quero tocar hoje, basicamente, é a importância da ética e da política, tá? Então, esses são os pontos principais que sustentam aí as concepções do Aristóteles mais reconhecidas nas provas do Enem. Então, é sobre isso que eu vou colocar para vocês. Ok? Então, olha só, lá na página 63, tem um ponto importante, isso que a gente vai precisar para desenvolver uma questãozinha que eu trouxe para vocês aqui ao final da aula, certo? Então, vê só, o Aristóteles ele vai falar da causa, né? Da casualidade, mas enquanto não um princípio desse que vocês veem em outras ciências, como na geografia, por exemplo, tá? Mas é a causa aristotélica. E ele vai dizer que todo objeto, né, por sua estrutura, possui uma causa, tá? E essa causa pode ser formal, material, causa eficiente e causa final. E aí ele dá os exemplos, né? A causa formal é a forma que o objeto se expressa, né? Se traduz. Aqui ele está falando de um assento, de uma cadeira, certo? A causa material é a matéria-prima que vai gerar essa cadeira. A causa eficiente é por quem é construída, né? Pelo marceneiro. E qual é a finalidade? Que as pessoas sentem. Então, observa isso. Isso é uma dica que eu vou colocar aqui, porque a gente vai fazer uma questão daqui a pouco e ela vai precisar dessa discussão da sua finalidade, certo? Então, qual a finalidade das coisas? E por que a gente inicia falando sobre a discussão de finalidade? Porque quando a gente vai falar de Sócrates, de Aristóteles, um ponto importante é a sua discussão sobre a ética. E o que é ética? É a finalidade do estudo do Sócrates. Então, vê essa discussão que a gente está colocando aqui. Ó. A gente está falando do Aristóteles, a gente viu que ele, lá na página 63, tem as causas primeiras, né, da sua teoria, da sua filosofia. Por quê? Porque a gente vai precisar entender isso quando a gente vai falar de ética. Ética e política são os principais pontos que comparecem aí na filosofia do Aristóteles. Então, relaciona isso. Isso que eu estou colocando, que daqui a pouco vai ficar mais claro. Eu estou falando, ó, de ética, de política e de causas primeiras, né? O que isso tem a ver? Então, é sobre isso que a gente começa aqui. Bem, deixa eu ver, o pessoal falou aqui. É isso, página 62. Bom dia, bom dia. Então, vamos voltar. Então, olha só. O que é ética para o Aristóteles? Esse termo ética, ele vai trazer uma fundamentação, obviamente, lá do grego, né? Da eudaimonia ou do telos, que são significações e derivações lá do grego, que significa felicidade, né? Ou seja, a palavra do que é ética vem do eudaimonismo, que significa felicidade em grego. E também se deriva do chamado telos, que também significa finalidade em grego. Por exemplo, se eu falo para vocês aqui, qual o telos da cadeira é um assento, é a sua finalidade. Então, para ele, todos nós possuímos uma finalidade. Isso é a discussão de ética no Aristóteles. Por quê? Porque ética, para o Aristóteles, é uma boa conduta, é a conduta humana, certo? A ética significa justamente isso, o bem do homem e de sua vida, certo? É essa boa conduta. Então, ética em Aristóteles é uma boa conduta. Você ser ética, você possui uma boa conduta, tá? Você fazer o bem. E o que seria o bem?
certo? É tudo aquilo que cumpre a sua função primeira, o que cumpre a sua causa, a sua finalidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma caneta que eu tenho aqui, né? Então, um lápis. Qual a finalidade dela? É escrever. Portanto, se isso aqui tem uma boa escrita, né, ela cumpre a sua finalidade. Obviamente, ela cumpriu a sua ética, ela possui uma boa escrita, ok? Se a gente pensar outro exemplo assim, imagina a festa, né, de fim de ano, a gente tem tudo organizado, né? Uma formatura no final do ano, a gente vai fazer na escola, tal. Aí tá tudo pronto lá, uma boa música, ótima iluminação, uma boa, né, estrutura, mas está todo mundo desanimado, né? Está todo mundo morgadinho. Isso significa que o evento não cumpriu com a sua finalidade, que era o entretenimento das pessoas. Então, não tem ética nesse sentido, tá? E aí, porque eu estou dando esses exemplos para vocês aqui, porque o Aristóteles, ele fala da finalidade da vida humana, que o homem, as pessoas, a sociedade possuem uma finalidade que é justamente a felicidade. E para que você tenha e mantenha essa felicidade, você tem que ter a ética, você tem que ser uma pessoa com uma boa conduta, ok? Então, esses exemplos, a gente entendendo o que é ética, é justamente uma boa conduta, né? Esse termo ética, ele vem lá do grego, tá certo? Que significa ter alguma finalidade. E qual é a finalidade da vida humana? É a felicidade, é ser feliz. Então, o homem, para o Aristóteles, o homem que eu falo, questão de gênero, né? Os homens e mulheres, como um todo, o objetivo é a finalidade, o homem foi feito para ser feliz. Isso é o sentido da vida, é a felicidade. Ser feliz, ok? Tranquilo? Estou conseguindo acompanhar? Tudo que eu estou falando aqui tem lá no livro também, tá bom? É que eu fiz umas anotações aqui, estou me guiando por ela aqui para falar para vocês. Então, a vida é o sentido da felicidade, a vida humana é o sentido para que o homem foi feito, para ser feliz, segundo Aristóteles. A cadeira é para ter o assento, né? Essa é a finalidade. E o homem é para a sua felicidade, certo? Então, qual é a finalidade de algo? É a sua própria essência. Então, a finalidade do homem é ser feliz, porque ser feliz é a essência do homem, tá certo? Qual é a finalidade, o telos do olho, por exemplo? É o enxergar, é o ver, é sua essência. Por que ele começa a falar isso? Porque ele vai falar da natureza do homem. Tá? Então, a natureza do homem, para o Aristóteles, é o próprio telos, é a sua finalidade, é a sua essência. Como eu dei o exemplo para vocês, a cadeira é para sentar, o olho é para enxergar, é a visão. Né? E a natureza do homem, para o Aristóteles, é a razão, aquilo que está aqui na nossa consciência. A razão deve se pautar na razão. Então, uma vida feliz, já que a finalidade humana é a felicidade, para que se tenha uma vida feliz, deve se pautar na racionalidade. Para isso, você precisa do equilíbrio, certo? Não pode se render aos extremos. A gente precisa ter uma vida equilibrada, racional, pautada na razão. Isso é a natureza do homem. O homem, para o Aristóteles, é o animal racional. É isso que nos humaniza, é a racionalidade, é a razão. Tá? Então, para que a gente seja feliz, para que a humanidade seja feliz, segundo Aristóteles, deve se pautar na razão. Então, basicamente, até agora a gente está vendo um pouco sobre essa postura entendida enquanto ética do Aristóteles. O homem é um animal racional, tá? E é em busca a todo momento, todo constante, a felicidade, certo? E para isso, o homem deve se pautar, e já vem outros conceitozinhos, né, que eu estou complicando a cada vez mais aqui, mas relaxa que eu não vou complicar tanto, não. Tá certo? Outros conceitos vão sendo incorporados agora para a busca dessa felicidade, para a busca da razão.
que é sustentado no que o Aristóteles chama de virtudes, ok? Então, você deve ter virtudes e não deve ter vícios. Por quê? Porque os vícios são relacionados aí àquilo que é infeliz, aquilo que não vai trazer a felicidade do homem. Qual é a essência da humanidade? Ser feliz, né? Ou seja, é a sua finalidade, é a felicidade. E para isso, o homem tem que ter virtudes. Agora, essas virtudes, elas têm que estar ali medianas. Elas não podem estar tão exageradas, ou seja, deve ser entendida não nos excessos e também não devem ser menosprezadas, tá certo? Ela deve ser exatamente ali no meio, a virtude que ele coloca. E o que seria essas virtudes sob o ponto de vista do Aristóteles? Né? Eu vou dar aqui dois exemplos para vocês. A coragem é uma virtude, tá? Porém, como eu falei, você não pode ter nem muita coragem e tampouco pouca coragem. A gente tem que evitar esse excesso. Então, coragem é a virtude. O vício seria a covardia, né? Que é o oposto de coragem. Tá certo? Outra virtude é a sinceridade. Certo? Sinceridade, para o Aristóteles, é uma virtude. É algo que vai fazer com que as pessoas alcancem a felicidade, que é a essência das pessoas. Né? A essência da vida, a finalidade da vida humana é a felicidade. E para isso você tem que ter virtudes. Uma virtude é a sinceridade. Mas qual é o extremo disso, o oposto? É a falsidade. Então isso já vai para o vício. Né? Então você deve ter virtudes e não deve ter vícios. E aí essa é um pouco da leitura da ética do Aristóteles. E aí vem as primeiras perguntas. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente, o que eu estou colocando aqui? Sim, professor, tô tranquilo. Sim. Tá tranquilo? Tá entendendo? Porque às vezes o jeito como eu falo, como eu não estou vendo por vocês, aí, assim, para mim tá tudo muito claro aqui, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que não entenda, porque a gente está falando da filosofia do Aristóteles, entendeu? Como ele pensa. E, claro, se a gente for projetar isso para o tempo de hoje, é o próximo ponto mais específico que a gente coloca agora, que é quando ele vai falar de política. Tá? Mas tenta imaginar isso aqui num tempo passado, lá antigamente, como era que se desenvolvia a democracia, né? Como era que se desenvolvia as formas de governo, o que é uma ética, o que é a felicidade. A filosofia surgiu para isso, né? Para tentar descobrir outras possibilidades, outros questionamentos. É a busca do saber, né? É o termo que significa filosofia. E aí, ele, nesse sentido, ele vai trazer aqui, sim, algumas ideias políticas, pessoal. Né? Ideias políticas. Como assim, professor? Calma que eu explico. Lembra que eu falei para vocês que os seres humanos, eles são, assim, a finalidade é a busca pela felicidade. Só que o Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos, eles são essencialmente políticos. Essa é a finalidade da vida humana. Ser feliz, mas eles também são políticos. Né? E o que seria o termo político? Seria a relação de poder. Eu não estou falando aqui de partidos políticos, né? Eu estou falando de formas de organização da sociedade. Tá? A política, nós essencialmente somos políticos, nós exercemos relações de poder. Ok? Por exemplo, vocês vão fazer Enem para quando chegar no terceiro ano, exercer uma relação de poder que é um vínculo numa instituição universitária. Né? Vocês são essencialmente políticos, por isso, porque a vida em sociedade é isso, é uma relação de poder, e é sobre isso que o Aristóteles contribui nessa análise política. Tá? E o que seria a política para o Aristóteles? É a prática do bem comum. Certo? Essa é a finalidade. Qual é a finalidade da política? Qual é a finalidade da ética política do Aristóteles? Proporcionar o bem comum. E o que seria o bem comum? Né? São muitas perguntas. Então, veja, o bem comum, pessoal, é aquilo que é justo, aquilo que é bom. Então, o governante, tá certo? Que é justo, que é bom, ele vai proporcionar a política governamental através do bem comum. Tá?
E, obviamente, o político que não cumpre com um bem comum, ele vai ser mau e vai ser injusto, quando ele pensa, por exemplo, no individual. Então, hoje, quando a gente fala em teoria política, mesmo, né, a maior parte dos filósofos políticos que vão discutir essa nossa conjuntura atual são da Idade Moderna, mas o Aristóteles ele é muito contemporâneo nessa relação, porque ele trata dessa perspectiva de ética, ele fala sobre ética, fala sobre política. Então, percebam que esses filósofos mais antigos eles discutem muitas coisas. Eles discutem desde de metafísica, como é o caso do Aristóteles, questões para além daquilo que se explica através da física, né, até questões relacionadas à ética, à política. Ok? Então, quando o político, de acordo com Aristóteles, ele, por exemplo, promove o bem comum, o bem de todos, né, o seu governo é justo e bom. Quando o contrário, né, quando ele procura o seu próprio bem, é considerado um governo mau e injusto, obviamente. E sobre essa política, para a gente basicamente fechar a concepção mais importante na leitura aristotélica, o Aristóteles vai falar de 6 formas, tá certo, de governos relacionados à política, sendo dos quais 3 são boas, né, que promovem o bem comum, que é justo e que é bom, e 3, tá certo, vão promover aí o mau governo, o governo injusto, tá certo? Então, o primeiro que ele coloca aqui é a própria monarquia, ou seja, o governo é representado por uma só pessoa, porém, quando o rei, né, ele promove o bem comum, o bem para todos, tá certo? Ele vai ser, obviamente, um político que vai promover um governo justo e bom. O contrário disso não vai ser monarquia, vai ser quando o único rei, né, ele governa, mas ele só promove o bem individual, esse governo não seria mais monárquico, seria tirano, seria a tirania. Então, lembra da discussão das virtudes e dos vícios? A virtude seria o quê? As coisas boas, né? Que se faz, mas sem os extremos, sem os excessos. Os excessos são os vícios. Então, a monarquia, nesse sentido, promovendo o bem comum, seria uma virtude, tá? Seria um bom governo, seria um governo justo. Já a tirania seria esse vício. A humanidade não conseguiria alcançar a felicidade nesse ponto de vista. Tá? Ele fala de outra forma de governo. A gente viu duas agora: monarquia e tirania. A segunda é a aristocracia, que seria quando um grupo governa, só que esse grupo governa promovendo o bem comum, tá? E aí iria proporcionar felicidade. Quando isso não ocorre, quando um grupo de pessoas governa, mas promovendo o bem individual, não promovendo, no caso, o bem comum, né? Isso já seria uma oligarquia. Então, você vê que a virtude, na forma de governar, a monarquia, alcançando o bem comum. Não alcançando o bem comum seria outra forma de governo, né? Os vícios, que seria a tirania. Então, monarquia, tirania. Aristocracia, oligarquia. Então, na aristocracia, você governando de modo agradável, proporcionando o bem comum, a felicidade de todos, as virtudes, né? Você teria um governo aí que promove o bem comum, quando o oposto disso seria a oligarquia. Então, monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia. E quando você tem, por exemplo, esse é mais contemporâneo nosso, né? Os cidadãos no poder, que esses cidadãos eles promovem, aqui a gente pode ter enquanto parlamento, por exemplo, né? Eles estão lá no poder e promovem o bem comum de todos, que é um governo justo, a gente tem a democracia. O oposto disso, quando se pauta não nas virtudes, mas sim nos vícios, e não promove o bem comum, e não promove, por exemplo, que ele chama, né, a felicidade do homem, que é a finalidade da vida humana, seria um governo pautado em demagogia. Então, hoje, se encaixa muito, né,
os cidadãos aqui no poder, só que governando para o interesse próprio, não para o bem comum. Então, olha só como o Aristóteles ele é recente, ele é contemporâneo. É o governo que a gente vive numa democracia ou numa demagogia, que é a sexta forma de governo, apontada pelo Aristóteles, né? Lá atrás, lá no passado. Então, veja, o governo hoje é democrático, até que ponto, né? Então, é essa crítica que a gente deve refletir para os dias atuais. Será que o governo que promove corrupções, né, os governos que promovem corrupções, coisas erradas o tempo todo, seria um governo justo ou seria um governo injusto? Então, isso é a contribuição do Aristóteles na nossa leitura, tá certo? Nas principais discussões envolvendo aí ética, política e essa postura da biografia do sujeito capa firme aí, que foi o Aristóteles. Tranquilo? Conseguiram entender? Então, resumidamente, né, o que é a ética? Essa boa conduta, né, é o bem, e para que se promova o bem é necessário ter virtudes, a gente deve se desvincular dos vícios, né? A gente precisa das virtudes. Por quê? Porque a vida das pessoas, da humanidade, possui uma finalidade, que é a felicidade. E a gente só pode alcançar a felicidade com as virtudes. E a natureza humana é ser feliz pautada onde? Na razão, na racionalidade. Tá certo? E, obviamente, ele traz essas, né, proposições vinculadas à vida democrática de Atenas, no período que ele viveu lá, no período da transição democrática e por aí vai. E aí ele vai falar de política, era essa a vida, né? E aí ele diz 6 formas de política, né? Quando o governo promove o bem comum, é um governo justo. Quando não, promove só o bem individual, é um governo mau e injusto. E quais são as formas de governo? São 6. 3 boas, que seriam a monarquia, a aristocracia, a democracia, e 6 não boas, né? Não tão boas, ou malvadas, ou perversas, que seria a tirania, a oligarquia e a demagogia. Então, essa, basicamente, é a discussão da proposta aristotélica que mais comparece aí nas provas e vestibulares. Tranquilo? Vamos ver aqui. Dúvidas, questões, perguntas? Eu posso passar já para uma questão que eu tenho aqui. Oi, pode falar. É como se a monarquia, a aristocracia e a democracia fossem, por exemplo, um tipo de democracia, né? Que se não fossem, que se toda a população não fosse beneficiada, no caso, teria o governo mau, que seriam os outros. E eles são, tipo, governos que beneficiariam toda a população, conhecido como os governos bons, né, no caso. Miguel, né? É. Excelente, Miguel. Viu? Muito bem, a compreensão é essa, tá certo? O propósito do Aristóteles é mostrar que a essência do homem se baseia na busca pela felicidade através da razão, tá? E o governante, por quê? Porque ele fala de governante político? Porque naquele momento onde ele estava inserido, era um momento de discussão, de formação de um status quo, né? De uma sociedade. Então, a política era muito, muito envolvente, tá certo? E nessa situação, ele distingue essas 3 formas de governo que se estabeleciam em diversas regiões, né, lá nesse berço da sociedade, né, na Atenas, Grécia, ok? E aí era justamente isso, né? O governo bom poderia ser pautado na monarquia, poderia ser pautado na aristocracia e poderia ser pautado na democracia, desde que cumprisse a sua finalidade, que é o bem comum. Quando isso não era estabelecido, já era, né, instalado aí para o lado, não das virtudes, mas sim dos vícios. E aí a humanidade não conseguiria a sua felicidade plena, que era a sua essência, né? E aí era a tirania, a oligarquia e a demagogia. Por exemplo, por essa ótica, na sociedade atual que a gente vive, repleta de corrupção, a gente não vai conseguir a felicidade plena. Por isso que estamos em crise. Se a gente fosse espelhar
na análise aristotélica para falar da política atual. Ok? Vamos, ó, a gente tem pouquíssimos minutos, já apareceu uma mensagem aqui que vai acabar o tempo. Deixa eu ver como eu compartilho aqui, que eu trouxe uma questão. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe uma questãozinha do Enem. Me falem se vocês estão vendo aqui o Word aqui, tá? Tá só o seu rosto. Tá só o meu rosto. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver agora, certo? Tá compartilhando. Tá compartilhando. Tem aqui o WhatsApp, estão vendo aqui o Word, né? Aham. Pronto, ótimo. Então é assim, vamos aqui desenvolver só essa questão, eu acho que dá tempo aqui, tá certo? Ó, então essa questão diz o seguinte, ó. Lembra que a gente discutiu até agora, né, sobre Aristóteles, a busca da felicidade? Vamos ler aqui o que é que ele vem trazendo, ó. Isso aqui é uma questão do Enem lá de 2013, se eu não me engano. Diz assim, ó, a felicidade é, portanto, a melhor e mais nobre e mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente de Delfos, que era isso aqui foi uma obra, né? Uma obra da época que falava das coisas, a mais nobre e mais justa, e a melhor é a saúde. Então ele vai discordar, ele diz aqui que não. Nessa obra, Delfos, não é a saúde, mas assim, a principal coisa é a busca pela felicidade. Certo? A felicidade, para que se alcance, se baseia em quê? Na virtude. Ok? Então, aí, enfim, aí diz o seguinte, ó, todos estes atributos são presentes nas mais excelentes atividades, e entre essa a melhor, nos identificamos como felicidade. Ok? Então, de acordo com Aristóteles, né, reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como. Então, vamos analisar essas questões aqui. Vamos primeiro pela letra A. Na busca por bens materiais e títulos de nobreza, vou explicar para vocês aqui por que não é a letra A. Por que não é a letra A? Porque lembra das causas, né? Aqui é uma consequência, né? Você, enfim, a sua finalidade você conseguiu objetivar, que já é uma causa e uma consequência, títulos de nobreza, né? Então não pode ser essa. A letra B, ó, eu estou correndo aqui porque está já acabando mesmo aqui, viu, gente, o tempo, ó. Plenitude espiritual e excesse pessoal, ou seja, elevação pessoal. Aqui não pode ser porque poderia, por exemplo, estar relacionado ao cristianismo, né? Aqui fala de felicidade. A busca pela felicidade através da virtude e não a plenitude espiritual para se chegar à felicidade. Aqui é mais pautada ao cristianismo, às religiões, por exemplo. Olha só, olha como essa aqui já se parece mais com as discussões que a gente viu hoje, ó, de Aristóteles. Ó, finalidade das ações e condutas humanas. Né? Quais são as finalidades das ações humanas? É a busca pela finalidade. Quais essas condutas? Devem ser o quê? Condutas pautadas na virtude. Então, vejam como essa daqui, ó, já se parece mais com a perspectiva do Aristóteles. Né? A letra C é a resposta correta. Aqui, ó, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Aqui, a gente já está falando de Platão. Aqui já é, ó, a perfeição, a cidade ideal, né? As verdades, elas não se modificam. Então, isso aqui é a leitura de Platão que a gente viu nas aulas de filosofia passada. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Também, aqui é Platão. Entendeu? Como a gente viu nas aulas passadas. Então, aqui, ó, quando a gente escuta falar em finalidade e condutas humanas, né, a gente lembra logo de causa, efeito, lembra lá na página 63 do livro, eu disse, ó, causas primeiras. Dá uma olhada que tem tudo a ver com a relação da questão que a gente vai ter. Então, procurem, sempre que a gente ouve falar em Aristóteles, principalmente para resolver questões, Enem, vocês devem
ter a concepção de finalidade, ações, condutas humanas, virtudes, ética, política, tá? São todas, assim, pontos que vão nos ajudar a desenvolver uma questão assertiva a respeito do pensamento do Aristóteles. Tranquilo assim? Ok, gente? Então, dessa maneira, ó, fiquem atentos, tá certo? Lá na plataforma, no sistema, porque vocês vão receber questões aqui do livro para a gente desenvolver durante essa semana aí, que são atividades avaliativas, tá bom? Para compor a nota. E para finalizar, eu queria só deixar um recadinho, tem gente, eu não sei se específico dessa turma, mas que está faltando compor notas, então não percam essa oportunidade, certo? Hoje a gente começa às 11h30, vai estar aberto lá, vocês vão ter essa avaliação, e durante a semana vocês também vão ter atividades de filosofia que eu vou agendar lá no sistema, para que ninguém se prejudique aí. Tudo bem? Então, pessoal, um forte abraço a todos, tá certo? Fiquem bem. A gente se fala na próxima quarta. Beleza? Valeu, Tchau para professor. vocês. Tudo bem. Vou indo aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.